pessoal, tudo bem? This is Welsh ASMR AD2. Hey, how you doing? Hoje eu quero falar um pouco sobre a Copa Mundial, a Copa do Mundo, especialmente como fazer em Brasil e Portugal também. E sim, eu vou falar um pouco sobre todas as seleções melhores na competição e os resultados, especialmente os resultados surpreendentes, havia muitas surpresas nesta Copa Mundial. Então vamos a falar um pouco sobre a Copa agora que já terminou. E sim, então vamos a começar. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu sei que é um momento um pouco difícil, especialmente por Brasil, porque a Argentina ganhou a Copa, certo? Em uma final fantástica, totalmente fantástica, excelente. É uma vitória por América do Sul, mas é difícil porque, na minha opinião, Brasil teve a melhor seleção na Copa e Portugal o número 2. Eu tenho outro canal de futebol, ASMR, de futebol, e eu fiz recentemente, a semana antes do começo da competição da Copa do Mundo. Eu achava que ambos, Brasil e Portugal, seriam no final. Um final fantástico. E sim, quase tinha razão. Mas o futebol não pode ser justo, especialmente em uma competição. É parte da drama, é tudo isso, porque as melhores equipes, na minha opinião, eu acho que o Brasil é a primeira seleção melhor, o Portugal número 2, Argentina número 3 e França número 4. Então, estou muito feliz que uma seleção de Sul-América do Sul ganhou a competição, mas eu acho que seria melhor como o Brasil. Isso acho eu. Então, vamos a falar um pouco sobre todas as seleções, as equipes. Eu acho que era muito típico por Holanda, porque normalmente faz bem nesta secção, e quando chega a quarterfinals, as finais quartas, então normalmente tem problemas contra as seleções melhores do mundo. Isso aconteceu com a Argentina. Senegal, sem o seu líder, Sadio Mane, não teve bastante, desafortunadamente. Equador jogou bem. Eu não compreendo porque eles, Equador, a seleção equatoriana, não chegou à próxima ronda. Inglaterra, como sempre, joga bem contra as seleções piores, mas quando chega a parte como Holanda, com uma seleção melhor, tem problemas e não pode ganhar. Então, também tinha uma ronda com muito sucesso, mas
mas eu acho que não é uma seleção fantástica. Porque eu sou do país de Gales, era um desastre total para nós, porque não jogamos como jogamos normalmente, e todo o país está infeliz porque não nos representamos muito bem e jogamos muito melhor disso. Estou um pouco triste porque Gareth Bale, Aaron Ramsey não jogaram muito bem como fazem normalmente. Isso, sim, estou bastante triste, mas tenho que dizer que é melhor sentir-me triste de chegar à Copa do Mundo e não jogar bem que, como normal, não chegar à Copa do Mundo em absoluto. Então, é melhor. Grupo C, eu não gosto do estilo de Polônia quando joga negativamente. E o México joga muito bem, mas não tem goleador neste momento. A surpresa de Arábia com a vitória contra a Argentina era muito interessante no primeiro jogo. É a última vez que a Argentina ganhou a Copa, também perdeu o primeiro jogo. Então é a história que faz redonda, não é? Que volta. França jogava muito bem, mas havia muitos choques aqui, surpresas, porque Dinamarca não jogou com a potencial que tem. Tunísia jogava muito bem e a Austrália também fantástico. Então era predicível que a França terminou na primeira posição, mas não era muito simples este grupo. Este grupo foi louco. Estava louco totalmente, porque o Japão tinha a vitória contra a Espanha e a Alemanha, mas Costa Rica perdeu contra a Costa Rica. Que surpresa! E a Alemanha não passou a próxima ronda, então que choque. Eu achava antes do torneio do campeonato que a Espanha vai ter problemas porque não tem um goleador. É somente quis jogar com passe, sem final, sem objetivo. E isso era um problema massivo, especialmente na próxima ronda. Tenho que dizer que, para mim, Marrocos, como se diz em português, era a surpresa do campeonato, da Copa, mas para mim era uma surpresa fantástica. Eu gostava muito. O país de Gales tem uma rivalidade contra a Bélgica, então estou muito, muito feliz que não passou a próxima ronda. Eu achava que Canadá foi ótima, mas não tem um ponto, zero. É uma pena. A Croácia só tem 2 vitórias em toda a competição. Se você pensar que só tem uma vitória contra o Canadá nesta ronda, ganhou com penaltis, com uma exceção da runners-up match contra Marrocos. Então é uma
equipe muito difícil de bater, mas não é uma seleção fantástica. É simplesmente difícil de ganhar contra essa seleção. Brasil, certo, ganhou. O último jogo contra Camarão era uma oportunidade para jogar todos os outros futebolistas na seleção. Assim, eu compreendo porque Camarão é uma seleção fantástica. A Suíça, sim, era predicível, mas a Sérvia, eu não posso compreender porque essa seleção jogava tão má. Tem jogadores fantásticos, futebolistas fantásticos, totalmente. Não compreendo. E finalmente Portugal, porque no último jogo contra a Coreia do Sul também era uma surpresa. Eu estou feliz porque eu gosto muito da seleção de Coreia. E era a causa de Uruguai, que jogava defensivamente demais contra Portugal e Coreia do Sul. Então, contra a Gana, só teve que jogar bem e atacar, e fazendo isso, era uma seleção fantástica, mas antes, defensivo demais. Sim, muito aburrido. E Gana, pena, com 3 pontos. Assim, é uma pena que não passou a próxima ronda. E a próxima ronda era uma surpresa para mim, Holanda contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos no grupo com País de Gales e Inglaterra jogava muito bem. Assim, era uma surpresa que marcou 3 vezes Holanda. Argentina contra a Austrália, havia uma oportunidade para ter a empate contra a Argentina para a Austrália. Assim, era um momento difícil para essa seleção. O Japão perdeu desafortunadamente com pênaltis contra a Croácia. E Brasil-Coreia era o jogo que mais gostava na competição, na Copa, com a exceção do final. Era um jogo fantástico. Eu gostava muito. A seleção brasileira, com todas as opções para atacar, é fantástico. Então, Inglaterra contra Senegal. Senegal teve oportunidades para marcar, mas não marcou. Então, quando jogava bem, Inglaterra na segunda parte era um jogo muito fácil para eles. França contra Polônia. Polônia defensivo demais, e França era muito fácil. Marrocos contra a Espanha. Como já disse, Espanha não tem atacante com a habilidade de marcar goles facilmente. Então, com penaltis, como sempre com a Espanha, a vitória para Marrocos. E Portugal também, como já disse, do Brasil, um jogo fantástico contra uma seleção de Suíça que normalmente é muito difícil como Croácia para ganhar contra eles, mas com 6 golos era fácil demais.
como a Argentina contra a Holanda, era um jogo muito agressivo, uma polêmica a causa da história entre as duas seleções. Croácia, Brasil, erro. Estou muito triste para o Brasil. Erro depois de gol maravilhoso do Neymar, de Neymar. Então, erro ganhou Croácia com penaltis. Desastre por o futebol para uma seleção que só joga com a intenção de ter empate, ganha. Não gosto. Inglaterra contra a França, jogo muito bom, com, na minha opinião, a vitória correta, justa para a França. No outro jogo, eu acho que, com tudo isso, como Ronaldo, os problemas que teve o treinador como Ronaldo, era uma distração, se diz em português, e era uma dificuldade para jogar contra uma seleção muito organizada, e não possui Portugal. Tem os jogadores para marcar, mas era em estado de pânico. Não teve plano B. Então Marrocos estava muito interessante muito importante para os estados, os países árabes no mundo e também para a África. Então estou muito feliz que Marrocos ganhou porque era muito importante historicamente. E também França contra o Marrocos, eu acho que deveria ter sido penalti para Marrocos. Marrocos era a seleção melhor no dia, mas França teve muita sorte durante toda a competição. A Argentina simplesmente ganhou contra uma seleção que era defensivo demais durante todo o campeonato, toda a Copa. Ao final não teve mais energia. É um jogo de Messi incrível. E no final, Croácia contra Marrocos, predicível, eu acho. É o final fantástico. Melhor de todo o tempo, acho. 3-3 com penaltis também. Mbappé e Messi, os dois jogadores melhores na competição na Copa. Fantástico. Absolutamente fantástico. Eu gostava muito. Era o melhor final que já vi, que tenho visto. Então, isso é minha opinião, que é vossa, que é a opinião sua, opinião de vocês. Eu quero saber, então escreve uma mensagem, por favor, para dizer como se sente a gente no Brasil, agora, ou em Portugal, sobre a Argentina sendo o campeão do mundo, sobre os resultados contra Croácia e Marrocos. Então, muito obrigado por ter visto este vídeo comigo e por todo o apoio com este canal. Estou muito, muito, muito feliz. Ok, muito obrigado e boa noite a todos.